Jornalistas e políticos vivem fazendo uma correlação entre o julgamento de Lula e Bolsonaro, mas os dois processos judiciais são bastante diferentes. E não é opinião. Já que está chegando a hora do julgamento de Bolsonaro, vamos fazer uma análise fática dessas contradições. A primeira diferença é que não há dúvida sobre se Bolsonaro praticou a tentativa de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Existe minuta de golpe, mensagens de áudio e texto entre os aliados, indicando que conversaram com Bolsonaro, registros de entrada e saída do Palácio da Alvorada, planos e prática desses planos para matar Alexandre de Moraes, acampamentos em quartéis organizados por aliados, tudo isso junto materializa a tentativa de golpe. A acusação contra o Lula era em relação a outro crime, a corrupção. O Lula teria recebido da OAS um apartamento no Guarujá, em troca de algum benefício indevido prestado por causa de sua função pública. Mas o apartamento nunca esteve nem em posse de Lula. A dona Marisa quis comprar esse apartamento e começou a pagar, inclusive, por ele, mas depois ela desistiu. Inclusive, ela teve que pedir à justiça que a construtora devolvesse os valores que ela já tinha pago. A OAS queria que Lula comprasse o apartamento e, por isso, ele visitou o local, mas não ficou com o imóvel. E, além disso, não encontraram nenhuma conversa entre Lula e a OAS, nenhum documento que dava o apartamento a ele e nem mesmo uma conversa de terceiros sobre o assunto. Outra grande diferença é que, na Lava Jato, Sérgio Moro praticou atos judiciais estranhos e totalmente ilegais contra Lula, como a divulgação de um corte de uma conversa ilegal entre ele e a Dilma, uma condução coercitiva que só poderia ter sido feita se o Lula tivesse sido convidado a dar um depoimento e se recusado, o envolvimento da imprensa em todas as operações policiais, a interferência do Moro para impedir o TRF4 de dar um habeas corpus para o Lula. Já em relação a Bolsonaro, nenhuma decisão de Alexandre de Moraes ou da primeira turma do STF foi legalmente controversa. Tudo está dentro da lei. O que existem são políticos e jornalistas descontentes com os resultados de algumas decisões, mas até hoje ninguém conseguiu demonstrar que elas foram ilegais. Outra grande diferença é que o PGR e a Polícia Federal não usam as redes sociais para pressionarem o STF a condenar Bolsonaro ou para aprovar os pedidos que são feitos dentro do processo. Na Lava Jato, isso era constante e estava totalmente em desacordo com a ética. A cada novo preso na operação ou a cada revelação de crime, Deltan Dallagnol e outros procuradores corriam para as redes e davam entrevistas e colocando o nome do Lula na história, mesmo que ele não tivesse nenhum tipo de relação. Muitos comparam a delação de Mauro Cid e Palocci. Mauro Cid deu vários depoimentos à polícia contando fatos correlacionados com as provas que já tinham sido obtidas pelas investigações. Entre outras coisas, Cid explicou a questão da minuta golpista, o acordo entre os quides pretos para o plano que envolvia matar Moraes, Lula e Alckmin, e a organização dos acampamentos nos quartéis, financiada pelo agronegócio. Já o Palocci, na Lava Jato, fez várias acusações contra Lula, mas não apresentou provas diante das autoridades. Até um relatório da PF na época mostrou que as declarações dele não eram válidas, porque tinham sido desmentidas até por outras testemunhas e outros colaboradores. Chegaram a dizer que Palocci parecia ter tirado as informações da internet. Mas Sérgio Moro ignorou o relatório da PF e deu validade à delação de Palocci, divulgando o seu conteúdo às vésperas da eleição de 2018, para prejudicar a imagem do candidato do PT, Fernando Haddad. Outra grande diferença entre Lula e Bolsonaro é que, na Lava Jato, Lula refutou o processo, mas se entregou à polícia sem nenhuma resistência. Não tentou colocar a sociedade contra a justiça, não usou as redes sociais para fazer ataques e espalhar mentiras, e muito menos pediu anistia. Bolsonaro, no entanto, desde quando foi criado o inquérito das fake news, sabendo que poderia ser prejudicado, iniciou uma onda de ataques ao ministro Alexandre de Moraes, justamente por ser o responsável por aquele inquérito. Foi aí que Bolsonaro começou a pessoalizar o debate, desviando o foco da imprensa e da sociedade em relação aos seus crimes para focar no ministro Alexandre de Moraes, como se ele tivesse alguma coisa pessoal contra Bolsonaro. Além disso, já tentou a anistia do Congresso e até o impeachment do Alexandre de Moraes, apenas para se beneficiar pessoalmente. A postura dos dois juízes nos dois julgamentos, de Lula e Bolsonaro, é completamente diferente.
Na Lava Jato, o Sérgio Moro frequentava eventos sociais, recebia prêmios, era convidado e recebido por veículos de imprensa com muita pompa e alegria pelos jornalistas. Muitos deles se manifestavam partidariamente nas redes sociais a favor da operação. Alexandre de Moraes, ao contrário, não recebe troféus, não é aplaudido por jornalistas e não demonstra nenhuma empáfia sobre o processo que ele está julgando. Mesmo assim, qualquer decisão dele é sempre muito criticada pela imprensa, mesmo que esteja totalmente de acordo com as leis. Outro ponto de fundamental diferença entre os julgamentos de Lula e Bolsonaro é que Lula foi julgado, condenado e preso com uma urgência inacreditável, ficando evidente que era necessário impedi-lo de se candidatar à presidência em 2018. No entanto, Bolsonaro está sendo julgado de um modo muito mais minucioso e tranquilo e só está preso agora por causa de outros crimes que ele cometeu para tentar justamente coagir o STF. Enfim, vários outros pontos poderiam ser destacados, mas eu acredito que estes já demonstram a diferença gritante entre o julgamento de Bolsonaro e de Lula. Por mais que tentem aproximar as duas situações, esta é só mais uma estratégia política sem nenhum efeito para a vida prática.